desenvolver, capacitar, formar pessoas, treinar pessoas. É importante saber que existem níveis de desenvolvimento de pessoas. É importante você saber o seu nível de desenvolvimento para fazer alguma coisa e o nível das pessoas com as quais você convive, sejam subordinados até colegas. E importante saber que também a gente não é nível elevado de desenvolvimento para tudo. A gente precisa ser um nível elevado dentro da nossa atribuição, dentro das nossas responsabilidades, mas nós não somos níveis elevados de desenvolvimento para tudo. Isso é importante a gente ressaltar. Para executar qualquer tarefa, ação, atividade, para desempenhar uma função, para enfrentar um desafio, para realizar um projeto, nós temos os nossos níveis de desenvolvimento. Cada um tem o seu nível de desenvolvimento. Tem o seu nível de capacitação e tem o seu nível de formação. Ok? Para a gente executar tarefa, ações, atividades ou executar um projeto, a gente tem o nível de D1 até D4. O nível D1 é um nível de desenvolvimento baixo. O nível médio, D2, é um médio baixo. O D3 é um médio alto e o D4 é um nível alto de desenvolvimento para realizar alguma dessas coisas. Então, D1 é o mais baixo e o D4 é o mais alto. Então, para a gente definir o nível de desenvolvimento das pessoas, o primeiro critério que a gente se apoia é a competência. E a competência, por definição, é a capacidade de superar o desafio, a capacidade de realizar aquela atividade ou aquele projeto. E um outro critério que a gente se apoia para definir o nível de desenvolvimento é o empenho, que é o quê? É a disposição, a motivação, o comprometimento que a pessoa tem para superar o desafio, para realizar aquele projeto. Agora, competência mais o empenho se define o nível de desenvolvimento. Competência, por definição, é o conhecimento que a pessoa tem sobre aquilo, as habilidades para colocar as suas competências em prática para realizar algo e as atitudes apropriadas para se relacionar com as pessoas para realizar aquilo que você possui conhecimento. Então, competência é conhecimento sobre aquilo, habilidade para colocar aquilo que você sabe em prática e atitude no relacionamento para que você atinja a realização através da sua competência. Agora, o que é empenho? Empenho é uma somatória de motivação e autoconfiança. Motivação é o quanto eu estou disposto a fazer aquilo. E autoconfiança é o quanto eu acredito que eu posso fazer aquilo. Então, competência mais empenho te define o seu nível de desenvolvimento. Então, competência mais desenvolvimento significa o quê? Se eu tenho o nível de competência baixa e o empenho alto, eu sou D1. Mais uma vez, é o nível mais baixo de desenvolvimento. Por quê? Porque competência significa o quê? Baixa. Conhecimento baixo ou razoável. Às vezes, uma pessoa que recém-formada, por exemplo, ainda não tem habilidade suficiente para colocar o conhecimento em prática e ainda precisa um pouco de maturidade nos seus relacionamentos. Por isso que uma pessoa jovem, recém-formada, uma pessoa nova naquela função, uma pessoa nova num novo desafio, não necessariamente de idade, por exemplo, uma pessoa já sênior em alguma atividade, vai para uma atividade nova, ela é D1 para essa nova atividade.
independentemente da sua idade e da sua experiência anterior. Se ela está com um desafio novo, essa pessoa tem competência baixa. Então, agora, por outro lado, um jovem, uma pessoa que está entrando numa nova atividade, num novo projeto, ela possui um empenho muito alto, está muito disposta, muito motivada e confia bastante que vai conseguir. Um jovem recém-formado, mais uma vez, ele tem um empenho muito alto, a sua motivação é muito grande e a sua autoconfiança também é muito grande. Quando você é uma pessoa sênior, entra num novo projeto, o qual para você aquilo está fora da sua zona de conforto, é novo, você vai estar muito motivado para fazer, porque é uma coisa nova, é um desafio, e muito autoconfiante também. Então, D1, competência baixa e empenho alto. D4, competência alta e empenho alto. Esse é o cara que é a referência. Alta competência e alto empenho. Aí temos aqui os intermediários, né? Ok? Então temos D1, D2, D3, D4. Agora, como lidar com D1, D2, D3 e D4? A gente pode dar direção alta ou baixa. Como é que a gente deve atuar como gestor, como líder desta pessoa? O que é dar direção? É decidir, é informar e é controlar. Dar mais ou menos apoio. O que é dar apoio? É aumentar motivação e autoconfiança. Importante, dar apoio é aumentar motivação e autoconfiança. Significa o quê? Dar apoio, escutar, incentivar e motivar. Agora, dar direção e dar apoio define qual a forma apropriada de atuação do gestor em relação ao subordinado ou ao colega. Então, para o D1, é recomendável que você dê direção alta e apoio baixo. Para o D4, para facilitar, é dar direção baixa e apoio baixo. Significa o quê? O D4, ele tem alta competência e está muito bem empenhado em fazer. Você precisa mandar ele fazer as coisas? Você precisa incentivá-lo? Não, ele já está. Você precisa escutá-lo? Não, não precisa. É só deixá-lo fazer, é só delegar. Então, para o D4, por definição administrativa, você, dentro daquele projeto que ele é sênior, ele está muito empenhado, deixe ele fazer, delegue para ele fazer. Deixa ele por conta. Enquanto que o D1, que a gente precisa de atuação 1, é dar alta direção. É informar, é controlar, principalmente. E apoio baixo. Esse apoio baixo, pessoal, mais uma vez, apoio é motivar e incentivar. Você vai motivar e incentivar alguém que já está, primeiramente, autoconfiante e motivado? E você vai motivar alguém a fazer que ele ainda é D1? Então, para o D1 é importante dar alta direção e apoio baixo. Cuidado na definição do nível dos desenvolvimento do subordinado. Por quê? Porque quando você vai fazer essa definição, você vai fazer uma avaliação. E essas avaliações devem ser feitas baseando-se em evidências e constatações. Tá? Quanto que aquela pessoa tem de conhecimento, habilidades, atitude, motivação e autoconfiança. Essas conclusões, essas análises precisam ser embasadas em evidências e constatações. Não concluir baseando-se em opiniões e pontos de vista sem ter o embasamento de evidências e constatações. Muito cuidado nestas análises e conclusões. Não tratar todos da mesma forma. A gente deve tratar cada um de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Cada um deve saber qual o seu principal quadrado, alinhado e validado com o gestor. Tá? Cada um deve ser desenvolvido dentro do seu quadrado.
combinar que as conclusões deverão ser baseadas em evidências e constatações. É fundamental o gestor atuar da forma apropriada. Agora, o que acontece bastante nas organizações para fazer algum tipo de atividade? A pessoa, ela é D1, baseado na análise e nas conclusões, e se acha D4. E o que a gente faz? Pela lógica, a gente tem que tratar a pessoa do jeito que ela precisa, não do jeito que ela quer. Ela quer ser tratada como D4 e, na realidade, ela é D1. Essa é uma discussão bastante profunda, bastante interessante, mas resumindo, a gente deve trabalhar como ela fosse D1, mas passando desafios, controlando, apontando, dirigindo, como se ela fosse D1. Esse é um problema muito difícil de resolver. Não é agora nesse vídeo que a gente vai tentar. Num outro vídeo a gente vai estar tratando como é que a gente lida com uma pessoa que é D1 e se acha D4. E, por definição, é uma pessoa copo cheio. Acha que sabe tudo, que não precisa mais nenhum conhecimento, mais desenvolver mais nada, porque ela já é autossuficiente, é copo cheio.